Uma Laila Tove a todos aqui presentes. Shalom. Shalom, irmão Valdo. Shalom a todos da congregação. Dentro de instantes, nós vamos dar início à sessão solene número 42 da porção semanal da Torá. Hoje nós vamos estar tratando da Haftará de Shaiyahu 40, Aleph até o Passuque 26, e vamos fazer a nossa purificação com Terrelim 90. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Dentro de instantes iniciaremos a sessão solene número 42ª, a porção semanal da Torá, Parashá Vaet Hanan, uma forma de nós suplicarmos pela bondade do Altíssimo. Lembrando que agora, nesse momento, inicia-se uma festa em Israel e no mundo inteiro, que é chamada Festa de Hanukkah, é a festa das luzes, iniciando agora em 10 de Tevet. Essa festa foi proclamada pelos Macabeus, e Rodá Macabeu, que venceu um grande conflito naquele período sobre os apóstatas que tentaram destruir o povo hebreu naquele período. Aliás, nós somos atentados todos os momentos, por vários inimigos que até a gente nem conhece. Mas o Todo-Poderoso, Ele é sempre e sempre será conosco, desde a eternidade. Então, portanto, nós vamos fazer a tefilá, a oração de Hanukkah, já quase aqui no início da sessão, para então depois a gente trazer aí a Haftará da semana.
Lembrando que a próxima porção, a 43ª, que já até inicia-se nessa noite, é a porção Parashá Ekever, que significa a palavra consequentemente, ou concanhar. Ela está em Devarim 7:12 a 11:25, Deuteronômio 7, Passuque 12, até o capítulo 11, versículo 25, é a porção desta semana. A Haftará, Ishayahu 49:14 a 51:3, e o Terrelim de calibração é o Terrelim 75. Lembrando que a gente está encerrando hoje a porção de número 42, a Parashá Vaet Hanan, que nós trazemos ontem aqui, junto ao Kadosh Baruch Hu, o comentário da porção. Hoje a gente vai tratar da Haftará dela e da purificação dela, assim como também a Tefilá do primeiro dia da festa das luzes. Aguardar a chegada de mais irmãos, para a gente dar início aí a Tefilá. Ainda bem que veio uma chuvinha para refrescar, né, irmão Val? E é ótima essa chuva para as plantas, os animais também gostam muito. E nós também não somos diferentes. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma porção semanal da Sefer Torah. Aqui é uma sinagoga racídica chamada Casa de Levi. Beit é casa, tenda ou Beit, Sukkah de Levi. Tenda de Levi é essa congregação. Ela é de caráter hebreu, tá? Ela não é e não pertence a nada do cristianismo, tá bom? Nem muito menos maçonaria, nem hinduísmo, nem budismo e nem o processo que é fora da Torá. Aqui é uma congregação que tem a base dos 10 mandamentos do Todo-Poderoso e tem 613 instruções, mas os estatutos e mais leis adicionais. Shalom, irmã Eunice, seja bem-vinda à sua entrada, à sua estada e também à sua saída. E a árvore de Sebaot abençoe a sua trajetória, o seu memorial e as suas criações. A gente vai estar fazendo a tefilá de abertura do culto ao Criador, e a árvore já se faz presente desde a eternidade. Seja bem-vindo, Yahweh dos exércitos, a mais uma porção que Vossa Majestade nos concede aqui na sua Beit. Nós estamos em Hesed pela sua benevolência conosco, assim como também Yahushua. Seja muito bem-vindo, o profeta Tanaíta, que tem um desdobramento, uma lógica acima da compreensão humana. Certamente Yahushua está aqui conosco. Seja bem-vindo, a energia de Yahushua, o seu próprio Shemini, o seu 8º dia, favorece a sua estada. Então, seja bem-vindo, que Yahweh ser conosco nessa porção. Porção de número 42, é uma porção extremamente voltada para o lado da bondade do Altíssimo. Ontem nós comentamos sobre a forma de a gente adquirir a bondade do Altíssimo, né? Que é a Hesed. E o Eterno falou fortemente conosco através de Devarim 3:23, né, a 7:11. Realmente foi uma porção extremamente. E hoje a gente termina ela com a Haftará, que é o livro de Isaías 40:1-26, e também o Terrelim 90,
que é a nossa calibração energética da alma e da carne, tá? Mas antes, vamos fazer a tefilá de abertura e também vamos trazer a festa de Hanukkah, a oração da festa. Hoje é o primeiro dia da festa, ela está começando agora, ao pôr do sol do mês de Tevet, né? E a gente certamente estaremos muito regozijantes com esse terrelim de Hanukkah. Yahweh dos exércitos, que Vossa Majestade nos abençoe e nos conceda a sua Hesed. Através dessa porção Hanukkah, a porção também que encontra-se em Shayahu 41 ao 26, a nossa purificação no Terrelim 90, e que Vossa Majestade ser conosco em todo momento. Agradecemos pela dádiva da vida, pelo ar que respiramos, pela terra, pelos trabalhos, pela agricultura, pela fazenda, pela sua legislação. Nós estamos muito felizes pelo seu legislativo conosco. Obrigado pelos livramentos sobre essa congregação que está aqui, e que Vossa Majestade nos abençoe essa semana. Essa semana a gente vai trabalhar com a Parashá 43, que é consequentemente o nome dela, né? Chamado de Concanhar, Parashá Ekever. Ela está em 7:12 de Devarim, Deuteronômio, até, deixa eu ver aqui, até Deuteronômio 12, alguma coisa. Então, essa porção, ela é maravilhosa também, vai nos passar muitas informações no próximo Shabat. E que o Yahweh dos exércitos possa proclamar a vitória essa semana para nós, em todos os aspectos, tanto na parte daquilo que a gente vem buscando há tempo, na biblioteca, e também na questão do seu próprio Ahavá conosco. Que o Eterno nos abençoe nesta noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma porção do Senhor. Aqui a gente vai tratar agora da festa de Hanukkah. Hoje é o primeiro dia, são 8 dias de festas. Essa festa é proclamada sobre Yehudá Macabeu, né? Então, o nosso querido Yehudá Macabeus, ele, com muita luta, conseguiu vencer os inimigos. E é chamado Festa das Vestes, né? Festa da Orot, da luz. Então, nós, todos os anos, no mês de dezembro, ou final de novembro, ou meados de dezembro, comemora-se 8 dias de festa. Hoje é o primeiro dia. Nós vamos comemorar ela de uma forma mais eficaz no próximo Shabat, né? Dia 22, na segunda-feira é o final da festa, tá? A festa de Hanukkah, mas no dia 20 nós vamos comemorar ela aqui, que é a festa das Orot, né? A festa das luzes, e certamente o Eterno estará conosco. Vamos fazer a tefilá, tá? Que diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher keditzanu b'mitzvotav v'tzivanu re'adlik ner Hanukkah. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ansa nisim lavotenu bayamim hahen bezaman azeh. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ha'hiyanu ve'kiyeimanu ve'hagianu liazman azeh. Amém. Eu disse: bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acender a luz de Hanukkah. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados naqueles dias e também nesta época. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva. Hanerot, essas luzes nós acendemos por causa dos milagres, redenções, grandes feitos, salvações, maravilhas e consolações que
fizeste aos nossos antepassados, naqueles dias e nesta época, pelas mãos dos teus cadochos Kohanins. Por isto, estas Hanukkah são sagradas em todos os 8 dias de Hanukkah, e não estamos permitidos de fazer qualquer outro uso delas, senão o de olhá-las, a fim de que possamos dar agradecimentos ao teu Kadosh nome por teus milagres, obras e maravilhas e salvações. Mizmor Shir Hanakat Habait Lidawid. Eu disse salmo e cântico na dedicação da casa de Davi. Exaltar-te-ei, ó Yahweh, porque tu me ergueste e não deste gosto aos meus inimigos contra mim. Yahweh, Yahweh meu, a ti clamei e tu me curaste. Yahweh, fizeste subir a minha alma da sepultura, e minha vida renovaste em vez de me fazer descer ao abismo. Cantai ao Yahweh, ó vós que os venerais, dai bondade ao seu Kadosh nome, porque a sua cólera é passageira, mas a sua mercê prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Na minha prosperidade, dizia eu, nada me abalará. Foste tu, Yahweh, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha, mas ao encobrir a tua presença, fiquei perturbado. Clamei a ti, ó Yahweh, e ao Eterno supliquei. Que proveito há em meu sangue, descendo ele à sepultura? Acaso louvar-te-á ao pó? Poderá ele proclamar a tua verdade? Ouve, ó Yahweh, compadece de nós, ó Yahweh, seja o nosso auxílio. Então transformasse o nosso luto em regozijo, substituísse meu traje de mártires por roupas de alegria, para que possa sempre cantar a tua honra, ó Yahweh, Yahweh nosso, ações de bondade dedicar-te-ei por todo sempre. Essa é a tefilá de Hanukkah, tá bom? Que Eterno ser conosco nessa magnífica festa. Ela representa que nós somos revestidas de or, tá? E cada movimento que a gente faz aqui na congregação, a gente recebe essa veste de or, né? De luz, né? Então é muito importante nós mecanizarmos a nossa tefilá, as nossas orações aqui na congregação e onde nós estivermos, né? Isso nos favorecerá com orote, com luzes. Muito bem, agora nós vamos, sem demoras, abrir o livro de Isaías 40, todos abrindo, tá? Nós vamos estar tratando aqui da Haftará, a parte mais alta da porção que a gente deu início ontem, né? Sefer Yeshayahu, né? Rolo de Isaías, capítulo 41 até o 26. Pela mão direita é um Dalet, tá? Pela mão esquerda é uma queima de incenso. O determinismo dessa Haftará é um Dalet, tá bom? E esse Dalet vai falar conosco em 26 passuques, que representa aí os 26 tronos dos sacerdotes. Baruch Rabá, Baruch Hashem, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Livro de Ishayahu 40, Isaías, que diz: consolai o meu povo, diz o vosso Yahweh. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Yahweh por todos os seus haverás. Até aqui, tá? Gente, Haftará, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma midrash superior, né? A própria Torá de Vayekt Hanan. Aqui o Eterno traz uma forma memorativa de como devemos absorver o Ahavá em Jerusalém, né? Jerusalém é um conceito de Techuvá
voltado para as mitvahs, os cumprimentos, né, de tudo que é kadosh aqui da Bíblia, né? Então, esse povo do Altíssimo, ele traz esse consolo, né? Ele traz essa forma de buscar esse mecanismo da nossa fé através de dedicações, de carinho, de afago, de apreço sobre cada mitzvah. Porque a mitzvah não é uma obrigação por severidade, né? por entendimento, ou por força e poder, ou por esplendor, porque eu tenho muita honra. Não, não é isso. Aqui o Eterno quer que nós olhamos com consolo, com hesed, né? Com a bondade feminina dele, cada mitzvah que a gente precisa atender, né? E isso causa um bem para nós, não só para a nossa alma animal, que a gente fica preocupadíssima, mas para a nossa alma espiritual. Ela conforta, ela te assegura de que você está vivendo no caminho correto, tá? Então, consolar aqui ao meu povo é voltado ao mecanismo das mitvahs. E falar benignamente, né? Ou seja, a gente precisa entrar nessa davá, nesse ditado, entrar na palavra do Eterno com forma de bondade, de hesed, pelo lado feminino, não porque eu tenho que orar à noite, porque senão o Eterno vai me expulsar do mundo vindouro, não é isso, mas trazer essa mitzvah, por exemplo, de Hanukkah, que eu não sei se a irmã Eunice tem na Beit dela uma Torá ou Taná que tem o livro de Macabeus, mas se não tiver, pode pesquisar pelo Google, né? Que hoje é o dia de nós lermos à noite o livro de Macabeus. É grande, né? Macabeus 1, Macabeus 2. A gente tem esses 8 dias para ler essa história da Festa das Luzes. É uma mitzvah, né? E aí, Jerusalém, brandar-lhe que já a sua malícia é acabada. Muitos povos, como o próprio povo nosso, né, tem um mal em Jerusalém, né? E que mal é esse, Cláudio? Perdão, é um bloqueio energético, irmão Valdo, que existe quando a gente está nas portas de Jerusalém, ou lá até mesmo dentro, de não querer se santificar para ativar mundos. Mundos esporióticos, mundos externos, mundo que não é de grande valia para a nossa santificação. Então, muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, a Torá, de pesquisar, de pegar uma caneta, um caderno limpo e procurar saber como é cada passuque aqui, né? Então, nós entendemos que essa milícia que ocorre dentro da nossa Yetzer Hará já é acabada em Jerusalém, né? Então eu tenho passado isso para o povo já há um bom tempo, né? Lá em casa também não é diferente. A milícia do Yetzer Hará na nossa alma animal e espiritual, ela deve estar, enfim, em game over, em terminar. Ela não pode ser nutrida. Ou seja, não pode haver preguiça para fazer a oração da tarde. Não pode haver preguiça, né, irmão Valdo, para orar à noite, na hora de dormir. Para pesquisar, para entender cada versículo aqui de Isaías 40, né? É isso que o Eterno está tratando aqui sobre a milícia que já é acabada em Jerusalém. Porque se eu estiver em Roma, lá no Coliseu de Roma, se eu estiver naquela cidade de André Bocelli, né? E se eu estiver lá naquela cidade também que Gelabit sempre vai lá posar para bolsas caríssimas, Milão, né? Na Itália, lembrei, obrigado, Eterno. Eu não vou, Copacabana, né? Praia dos Cavaleiros em Macaé, Rua das Pedrinhas em Búzios, Pelinca em Campos, né? Na pizzaria da Pelinca. Isso aí eu não vou conseguir se elevar. Mas quando a gente trata
de estar em Jerusalém, aí sim a milícia ela se finda, porque ela não vai fazer comum acordo entre você, a alma sua, animal espiritual, e o próprio Altíssimo, porque essa milícia ela é proclamada quando a gente não busca a Sefer Torah. Então ontem a gente tratou da questão da bondade, hoje a gente está nesses altos, né? Esse tema aqui é mais elevado, é uma Haftarah, está acima até da própria Torá, né? Uma elevação tamanha aqui, e a gente entende-se que através desse mecanismo nós vamos obter a bondade do Altíssimo, que é a porção. E também aqui é tratado que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão de Yah. Então, eu e nós aqui recebamos de forma dobrada, né? Como até o próprio Yeshua que está aqui fez esse desdobramento entre vida e morte para aplicar a Torá para as nações, né, irmão Val? Ao vivo e a cores, está aqui como prova viva. O próprio Yeshua está aqui. Então, as mãos do Eterno, que significa o próprio Yeshua trabalhando noite e dia sem parar, todo o exemplo que ele nos concedeu, causa em nós a expiação de iniquidade, de não pensar em pecado mais. Não há necessidade de eu, irmã Eunice, irmão Valdo, você que está aqui, os vizinhantes aqui também, vizinhos, cultivar pecado na mente, no coração, não tem como, porque Yahushua já fez o seu papel de mão dobrada, incrível isso, para que a gente entenda que o mal não é bom para nós, não é propício, ele não pode ter extensão na nossa alma, né? É isso que a Haftarah nos causa essa noite. Eu busco isso noite e dia, com o celular. Eu fiquei sem celular esse ano 2 vezes, né? Porque o inimigo trabalha e tal. Mesmo sem o celular, quando eu estava sem telefone, e agora com o telefone, eu procuro nutrir a minha alma com tefilás e estudos bíblicos hebraicos, irmão Valdo, para varrer toda a nódoa e intenção de pecar em alguma coisa, porque isso vai me causar a expiação total das mãos do Altíssimo sobre nós, que a expiação foi feita. Expiar haverás, que é o pecado, né? É uma questão de a pessoa querer entrar nesse conceito, né? Nesse sacrifício. Nós não podemos sair, né, da configuração estagnada se a gente não buscar o Altíssimo, procurar ter um shiur, um estudo adequado, né, para nós galgarmos a vitória por todos os nossos haverás pecados aqui. Então essa é a primeira parcial, tá, da Haftarah, que o Eterno causa em nós. E agora nós vamos para a segunda parte, que diz no 3 aqui, ó. Voz do que clama no Midbar, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Yahweh, endireitai no ermo vereda do nosso Elohai. Então nós, gente, precisamos endireitar o caminho, e a vereda do nosso Criador, né? Isso já está sendo feito aqui. Certamente o Eterno é conosco, e a gente vai entrar na vereda do Altíssimo. Por quê? Porque nós sabemos que as nações já estão a receber os flagelos da sua desobediência, e como nós não estamos na mesma frequência que essas pessoas,
nós temos que se precaver com o nosso direito de vida, a nossa vereda, né? A nossa água limpa, os nossos animais, a nossa chaminé, né? Então, isso vai nos causar um endireitamento genuíno para nós não sofrermos em questão de meses aí, pelo fato da invasão, né, dos inimigos sobre a terra, aqui, que a gente sabe que vai dar início a qualquer momento, né? A gente sabe disso. Número 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, esse mecanismo aqui do Dalet, que é a raiz do capítulo, né, entende-se que o Eterno vai causar na frequência, tá? É por frequência isso aqui, tá? Não é mecânico, físico, mas sim por frequências. Essa frequência aqui, irmão Valdo, ele diz que o vale, o lado mais baixo vai ser exaltado, né? Porque o Eterno vai preencher aquilo que lhe falta. Então ele vai exaltar a consciência que está no vale. Também ele vai abater os outeiros e os montes, né? O Eterno vai causar essa energia também, né? Quem está nos altos, em outeiros, queimando incenso ali a outros de Elohins, vai ser abatida também essa alma, tá? Em todos os aspectos, na visão, no ouvido, no letramento, em todos os aspectos ocorrerá isto. E o que é torcido se endireitará. Então, aquilo que não está dentro da mão direita do Altíssimo vai estar dentro da mão direita do Altíssimo, e que a pessoa que está áspera, ela vai se aplanar, porque o Eterno vai fazer um tikkun olhando nessa pessoa, ou seja, uma correção energética nessa pessoa. Eu tenho visto isso, particularmente, né, aonde eu resido, no bairro ali, eu vejo bastante pessoas muito petulantes, sendo abatidos e falando bem baixinho, como um gato, irmão Walter. Ele berrava, gritava com as pessoas, né? Era arrogante, e de repente o Eterno aplana, né, e coloca ele no nível que ele deve estar. Isso é energético. A correção do Altíssimo é por energia, não é pelo lado físico, mecânico, não. Então o Eterno causa esse tikkun olhando, esse tikkun haklari, nas almas que estão ásperas, elas vão ser aplanadas. E também o que é torcido, a pessoa que tem torpeza, ela vai se endireitar, porque existem muitas pessoas torpes, né, irmão Val, que é falso, tem duas bocas, mas o Altíssimo, ele consegue, com o seu poder, endireitar essa pessoa. Versículo 5: a honra do Yahweh se manifestará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Yahweh o disse. Então, a honra do Eterno, ele vai se manifestar em toda a alma animal. Olha só que coisa, irmão Val. Porque muitas pessoas dizem que a alma animal, ela é algo assim, não irrelevante, ou melhor, não é relevante, é algo irrelevante, é algo descartável. Mas o nosso corpo, ele revela a santificação, né? Então a santificação é importante na nossa alma animal, sim, porque o Eterno vai trazer à tona a honra dele sobre a alma animal, tá? E vai, juntamente haverá, pois a boca do Yahweh o diz. Então, a boca do Eterno, ele fez o mundo, irmão Valdo, o Todo-Poderoso, em 10 palavras, como a gente sabe. E uma das 10
petições, formações que o Eterno nos concedeu, foi fazer a boca da jumenta, né? A boca da jumenta é extremamente sagrado diante do Altíssimo. E não é diferente tudo que a gente faz na nossa alma animal. O nosso corpo vai falar ao vivo e a cores por tudo que nós bebemos, comemos, e toda a nossa santificação também o Todo-Poderoso vai revelar diante de todos. Versículo 6, uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Então essa voz sempre vai exortar: clama. Que hei de clamar? Então o clamor é consertar, fazer um conserto, irmão Valdo, da nossa alma animal perante a Torá. A Torá, ela exige que nós comemos alimentos orgânicos e não industriais. A Torá pede para a gente tomar água da nascente, né? De poço, água limpa, e não água com grafeno das indústrias, né? Uma grande maioria está com grafeno, Cristal, águas da fábrica da Coca-Cola, tudo isso está com agrotóxico e grafeno. Alimentações, todo tipo de relação que a nossa alma animal necessita, nós devemos fazer um clamor e adequar ela ao que é do Altíssimo. Porque se a gente aplicar qualquer coisa desse mundo que está aí na nossa alma animal, nós podemos trazer grandes conflitos para nós mesmos. Número 7, seca-se a erva e cai a flor, soprando nelas o rua do Eterno. Na verdade, o povo é erva. Então, é entendido que a nossa alma animal, ela traz uma conserva, ela tem um significado como erva, que em algum momento ela vai ser espargida, ela vai ser seca, né? Ela não vai permanecer conosco. Ele diz aqui no 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Eterno subsiste eternamente. Então, a palavra do Yahweh, bendito sejas, ela mantém-se eternamente. A alma animal pode perecer, né? A flor pode até se murchar, mas a palavra do Altíssimo, toda a nossa alma que contém ela e vive essa davá, essa mitzvah aqui, esse haftará, vai permanecer eternamente com o Altíssimo, tá? Número 9, tu, ó Sion, que anuncias boas novas sob a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Elohim. Então, nós que vivemos no Monte Sion, que é o estudo da Torá, e vivemos em santificação com Jerusalém, é nossa obrigação falar da Torá, e é nossa obrigação aplicar ao povo que o Eterno está conosco. Número 10, eis que Yahweh virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. É bom nós entendermos que esse Yud aqui, dizendo que o salário nosso está diante de nossa face, que tudo que a gente faz, irmão Valdo, vai receber de volta. Ou seja, se a gente entrar em santificação, nós iremos proclamar o Monte Sião, vamos estar em Jerusalém. E se a gente se adequar a verais pecados e outros delitos, certamente a gente vai receber esse delito. O delito da alma perversa é a quebra da Torá. Quando se quebra a Torá, essa pessoa recebe o salário que ela almejou, que ela galgou.
Número 11. Como o pastor apacenta seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo, ao escamamento guiará suavemente. E assim somos com o Altíssimo. Se a gente está com o Todo-Poderoso, Ele vai nos causar e nós estaremos aos seus braços e Ele vai nos guiar suavemente. A gente não vai ter esforço para cumprir a Torá. Não é uma forma de esforço cumprir a Torá, mas sim viver a Torá de forma suave, porque obedecer ao Altíssimo traz suavidez à nossa alma, né, irmão Walter? E não nada de robustez ou algo que é assim muito irrelevante, mas quando a gente pratica, torna-se suave as nossas veredas. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Aqui existem 1, 2, 3, 4, 5 midrashes. A primeira midrash é a concha da sua mão as águas, né? Então, a mão do Altíssimo é que faz a medição de tudo que a gente fala, irmão Valdo. Tá? É muita cautela e muito perigoso a nossa fala, porque é o Eterno que faz a medida de tudo que nós falamos. E a nossa fala representa as águas. Tomou a medida dos céus aos palmos. E a gente sabe que um palmo tem 22 centímetros, 4, né? Representando os 22 pares de cromossomos, representando o terrelim 22 e o terrelim 4, entendendo que os chamais, né, quem decide o nosso DNA, os nossos cromossomos, é os chamais, é o Todo-Poderoso. Então, é medido com um palmo, né? Então, isso é importante, que a medição dos nossos céus é o Eterno que traz a medição, não é o meu ego, nem a vontade da minha carne, mas sim, quem faz a medição daquilo que está acima da minha compreensão é o Eterno, através do seu poder, através das mitzvahs, através do meu respeito com Ele, né? E recolheu numa medida o pó da terra. Então ele recolheu em medida o pó da terra. Ele tem essa capacidade de fazer a medição de tudo que há aqui no plano físico. Também tudo físico aqui é o Eterno que traz a medição para nós, tá? Se a gente tiver um bom palmo, a gente vai ter uma boa medição no pó da terra também, né? Deixa eu ver. E pesou os montes com peso, né? O Eterno também tem a sua balança justa. Ontem nós tratamos das balanças enganosas em Provérbio 11, aqui, né? O Eterno tratou isso e agora ele está aqui, mais uma vez, trazendo aqui à tona de que não foi nós que falamos, mas sim o Eterno. O Eterno pesa os montes também com seu peso, ou seja, na medida que eu subo de elevação espiritual, ele vai trazer um peso adequado à minha subida, tá? Os outeiros em balanças. Então, aquilo que é queimado, né? Os outeiros é uma queima ali de incenso. O Eterno também traz a sua consciência em nós. Lembrando, irmão Valdo, que esse midrash aqui de 5 midrashins, 5 pensamentos no versículo 12, lembrando que o Eterno habita dentro de nós. Então, esses 5 midrash representam a segunda letra do nome do Eterno, tá? Representa 248 leis positivas que a gente deve fazer, tá?
e entende-se que é o amor do Eterno, é a primeira mulher do nome do Eterno, que é a própria Eva, tá? Aqui ela está representada aqui no versículo 12, o lado feminino das bondades da Parashá Vaet Hanan está aqui no 12, ou seja, se eu queimar um bom incenso, as balanças vão pesar, né? Igual, por exemplo, a gente está num processo aqui de transmutação, de mudança, né? Da água para o vinho. Então, o Eterno vai conceder de acordo com o outeiro na qual nós estamos queimando incenso. Eu estou queimando incenso ao Altíssimo de uma forma correta, porque se tiver, Ele vai prover, né, irmão Walter? Ele vai dar chance, Ele vai considerar a nossa petição. É isso que a Hesert aqui está tratando conosco. Passuque 13. Quem guiou o Espírito do Eterno? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Então, a questão não é quem guiou o Espírito do Eterno, mas sim quem está com o Altíssimo. Essa é a razão aqui, né? Como o conselheiro admoestou, né? O shiur ao Espírito do Eterno. Então, isso é uma midrash, né, antagônica do nosso letramento aqui em português, porque o Eterno trabalha nessa forma, né, sempre em midrashes. E, na verdade, é o verdadeiro arravá do Altíssimo, porque é o amor do Altíssimo que nos chamou primeiro, né, irmão Val? Por isso, o Rua do Eterno está conosco. Se porventura eu não estiver na sintonia com o Altíssimo, nós não vamos galgar aí essa orote, essas vestes de or que a gente tanto pede, almeja e necessita. Número 14. Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Uma outras midrashes também aqui, né? Então, através da bondade do Altíssimo, que é a sabedoria, a bondade, a vitória, esses três conceitos da árvore da vida, causou isso aqui em nós. Com que tomou ele conselho? Com a sabedoria. Que lhe se deste entendimento? Com a bondade. E lhe ensinasse o caminho do juízo? Com a vitória. E lhe ensinasse o conhecimento? E lhe mostrasse o caminho do entendimento? Através da bondade, tá? Através da sabedoria e da bondade e da vitória. Então, eu tendo esses três manifestações na minha alma, nós vamos adquirir isso do Criador. 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. A visão do Altíssimo sobre as nações é como uma gota dentro de um balde de água, irmão Walter. O Eterno não lê as nações como algo desejante, mas como uma gota dentro de um balde, porque eles não valorizam a formação do Altíssimo. Então, por isso o Eterno tem essa formalização que eu vou repetir. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então, a consideração do Altíssimo sobre o feito das nações é uma gota d'água, né, num balde. É um pequeno pó miúdo dentro de uma balança. Ou seja, o significado é pouquíssimo. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. O Líbano aqui é considerável sobre as pessoas que estão nos altos, né? Porque o Líbano, irmão Valdo, é um país acima de Israel, tá? O Líbano é um país que está nos altos, acima da nascente do Jordão,
tá? O Líbano é um país acima, e muitas pessoas que estão acima da compreensão da Torá não vai, tá? Criar fogo, e também não vai ter sacrifícios para a alma animal. Não vai, porque eles estão num plano que parece ser favorável a eles. Então muitas pessoas às vezes não querem ter o sacrifício do holocausto, né, de elevação espiritual, porque pelo fato de ele ter alguma coisa, então ele acha que não precisa mais fazer sacrifícios. Observe-se que a maioria das pessoas faz sacrifício quando está passando por algum tipo de problema. Porque quando a pessoa está no orvalho, né, como os rabinos dizem, estão no orvalho ali, sentindo prazer, ele não faz sacrifício algum. Então o Líbano aqui representa um estado emocional de elevação, que muitas pessoas parecem estar nesse estado e por isso não dão o olá. 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Então, todo povo que não adere à Torá, irmã Anice, não há consideração nenhuma, é vã em relação à presença do Altíssimo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. 18. A quem, pois, farei semelhantemente a Yahweh, ou quem o comparareis? Muitas pessoas trazem o comparativo, o versículo 18, do Eterno a outros ídolos, tá? Só que o Eterno não tem ninguém comparável ao Altíssimo, somente ele. 19. O artífice funde a imagem, e os ourives cobre de ouro, e forja para elas cadeias de prata. A gente falou isso ontem aqui, né? A questão da imagem de fundição, no capítulo 5 de Debarim, né? Então, o livro de Debarim, ontem, foi tratado dos 10 mitvot de Ar, e foi tratado da imagem de escultura que somos proibidos de proclamar. As nações têm isso como causa dada, né, irmão? Eles adoram fazer imagens de esculturas e fazer o que está escrito aqui. Funde a imagem, cobre de ouro, né, e forja para elas cadeias de prata. Ainda tem a parte de forjar ainda, incrível, além de cobrir de ouro, né, aquele Cristo que está lá no Rio de Janeiro, eles têm que pagar lá R$100 e pouco para subir lá em cima. E depois tem a prata, forjado de prata, ou seja, na volta, você descendo, você também tem que cultivar aquilo como memorial. Incrível isso. Estou dando exemplo da imagem Cristo, uma pedra sabão que tem no Rio de Janeiro, mas é só algo peculiar, porque há outros e centenas de imagens de escultura, né? Faustão é uma imagem de escultura, né? William Bonner foi uma imagem de escultura. Então, vários tipos de pessoas e coisas, Flamengo, né? São imagens de escultura que são cobridos de ouro e são forjados com prata, né? Mas nós aqui essa noite entendemos que ter o Rai, a vida, o valor numérico do ouro, Rai 18, aqui está falando 19, mas é o 18, vivenciar a bondade do Altíssimo, entender a sabedoria do Altíssimo e também a vitória do Altíssimo na árvore da vida. É isso que nos galga, isso que nos eleva na Haftará dessa noite. Número 20. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece, artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Quem é o empobrecido? Empobrecido é uma alma que não entende dos 10 mandamentos, irmão Val.
Toda alma que não entende e valoriza os 10 mandamentos, as 10 palavras sábias que o Todo-Poderoso fez em Gênesis 1, e também as 10 sefirás, essa pessoa é dada como empobrecida, e ela faz isso aqui. Ela não pode oferecer tanto, porque ela não tem sabedoria alguma, né? Ou escolhe madeira que não se apodrece. Então ela vai escolher algo que pode conservar, como a embuia, como o cedro, né? E outras madeiras que não passa água e também não entra. Então ele tem isso, ele vai escolher, porque ele não tem entendimento, ele vai escolher algo sólido, que para ele é sólido. Deixa-me ver. E artífice sábio e busca para gravar uma imagem que não se pode mover. E ele se estagniza ali, irmão Val. Ele fica 30, 40 anos naquela congregação ali e não muda porque ele tem medo. Por ele não ter sabedoria, ele fica estagnado, ele fica parado, prostrado, e ele entende que aquela madeira vai assegurar o desenvolvimento espiritual dele. Já houve pessoas que frequentou aqui, não vamos falar o nome por ética, né, que teve esse comportamento, né? Se estabelece numa santa, em alguma coisa que, olha, eu não vou mover minha vida, eu só vou mover minha vida se o sacerdote falar comigo. Não é assim que eles falam, meu irmão Walter? Se o pastor falar comigo, eu vou lá. Se ele não orar por mim, eu não vou lá em Vitória. Ele não orou, poxa, então ele é maior do que eu. Então, se ele orar, a minha vida vai para frente. Se ele não falar nada, ou a mulher dele não falar nada, eu fico por aqui mesmo. Então, eles têm esse mecanismo, tá? A pessoa empobrecida, ela conserva uma madeira que não se apodrece, tenta gravar essa imagem na madeira, e essa madeira não se move, porque fica estagnado ali. Eu tenho visto isso, né, na minha parentela também, mas ainda que eles até assistem a live, eles ficam com o nariz torcido e continuam sem se mover, né? Muito bem, 21. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Observe-se que aqui, irmão Valdo, houve 3 midrashes corrigindo isso. Qual é o primeiro midrash? Por que não sabeis? Ou seja, por que não deu valor à sabedoria divina? Que tudo se começa pela sabedoria, livro de Provérbios 1, não é isso, irmão Valdo? Aí a segunda midrash, ele diz: porventura não ouvis? Por que você não ouviu o Todo-Poderoso? Né? Eles não querem ouvir, né? Olha a terceira, irmão Valdo, terceira midrash: desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ou seja, você não procurou saber a verdade do que tem na terra? Então um pedaço de madeira vai te calçar, vai te fazer de cunha para você ficar estagnado nisso? Essa é a pergunta da noite, né? Então Isaías, de abençoada memória, que Yahweh possa elevar a alma de Isaías, Ishaiah, foi magnífico aqui, porque está se casando com o nosso tratamento aqui essa noite, né? Você não procurou fundamento na terra para você ficar nessa situação que você está? Então, todos nós, o Urua do Eterno, nós da Beit Levi aqui, nós queremos que você busque o fundamento do que você está fazendo da sua vida. Porque sem o estudo da Torá, você vai pegar essa madeira que não apodrece, você vai gravar nela uma intenção energética e não vai se mover para lugar nenhum, porque você está acreditando naquela pedra sabão que tem no Rio de Janeiro, lá no Corcovado, né?
de que ele é o representante do mundo. Aquilo ali não é representante de nada, irmão Val. Se eu pegar uma criança com febre e levar ele lá, aquela imagem não vai curar a febre. Se eu pegar uma família que está a ponto da mulher ir embora, que ela não aguenta mais apanhar, lá no bairro da Penha, essa hora numa favela, se eu levar ela lá com o marido dela bravo, ele não vai curar o amor que está destruído dentro daquela família. Vai continuar da mesma forma. E nós aqui essa noite estamos tratando a nossa alma para isso, para a gente se libertar dessa madeira, irmã Eunice, que ela não se move. Nós não podemos estar com a gravura da nossa alma numa madeira que não vai à frente mais. Somos nós que desenvolvemos a nossa própria espiritualidade com o Altíssimo e com nós mesmas. Somos nós que amamos nós mesmas. Não é uma segunda pessoa que vai lhe amar, é você mesmo que se ama. Através dessa energia fortíssima é que brotará algo semelhante a ti. Mas não formalizar uma imagem de escultura que não se pode mover para ti. Não é isso, irmão Val? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Deixa-me ver aqui. 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Então o Eterno sempre está fazendo, irmã Eunice, essa noite, e sempre delineamento. O que é delineamento? É delinear em volta, contornar você. O Eterno contorna de forma energética todo o movimento que a gente procria aqui na Terra. Tudo que eu vejo, mexo para lá, para cá, toda a minha intenção está sendo delineado, tanto no versículo 12, quanto aqui no 22, gente. Isso é algo seríssimo. O Eterno faz um delineamento no 12º mês do ano, sobre tudo que nós fazemos. Incrível isso aqui, está codificado, né? Isaías comprimiu como um comprimido, mas isso aqui é tão seríssimo, tem tanta coisa aqui que levaria anos explicando aqui, talvez séculos. Isaías foi muito inteligente em comprimir vários relatos aqui, várias profecias, comprimido em 2, 3 versículos. Tem centenas de profecias aqui, incrível. Eu consigo ver porque eu procuro viver em santificação, então a gente consegue captar rápido. Incrível isso aqui. E ele diz aqui, que ele está sentado sobre a redondeza da terra, e cujos moradores são para ele como gafanhotos. Gafanhotos não têm reis, irmã Eunice. Eles agem por si só, não tem reinado os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, que nós fomos enganados, né? Essa noite que agora cobriu e o sol não está pondo, irmão Valdo, é uma cortina energética que o Eterno cobriu toda essa região da terra aqui, tá? É como cortina, é o Eterno que faz isso, não tem nada de movimento que inventaram na geografia, de translação, de mutação. A terra ela é imutável, né? A terra não se mexe, são as estrelas que mexem em redor da terra. Esses ensinos são ensinos pagãos que colocaram na sociedade para distorcer a nossa proclamação com o Altíssimo. E ele desenrola como tenda para neles habitar. Então o desenrolo energético vai ser habitável quando a gente tem o Altíssimo. Porque tem pessoas que vivem aqui na terra, mas elas estão mortas espiritualmente. Nasce sol, desce sol, entra a lua, sai lua, e a vida dessa pessoa não anda, irmão Val. Não tem como andar, porque é um ser humano que
ela não vibra santificação. Versículo 23. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Então o Eterno reduz os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Eu já falei aqui, os ensinamentos que a gente aprendeu estão torcidos, não é a realidade do Altíssimo, tá? 24. Mal foram plantados e semeados, mal se enraizaram na terra, e o seu tronco e já se secam, quando ele sopra sobre eles, um tufão os leva como palha. Então, essas pessoas não têm configuração energética em lugar nenhum, não só aqui em Macaé, em qualquer lugar que ele for, ele não tem estabilidade energética, né? Logo que vinha um vento, ele é removido rápido, porque foram mal plantados e semeados. Quem são pessoas mal plantadas e semeadas? Foram pessoas, irmão Valdo, que não teve a configuração do Shema, não teve a configuração da oração da manhã, do Betlat Hadaim, que nós falamos ontem, do lavar das mãos, do Raf ou do Kaf. Não tem uma configuração sacerdotal. Todas as pessoas que não têm uma configuração sacerdotal, essa pessoa, ela é mal plantada, ela não consegue se estabelecer, ela também não tem como semear essa pessoa. 25. A quem, pois, me compareis, para que eu lhe seja igual, diz o Kadosh. Nada é comparável ao Yahweh. E 26. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e as chamas todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto Hazak é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Então, Yahweh dos exércitos, essa noite, trouxe uma raftará magnífica da consciência dele sobre entender as interfaces da sabedoria, bondade e vitória. Agora nós vamos, gente, para Tehilim 90. Vamos abrir em Tehilim 90. Tehilim 90 tem 12 passuques, cada um representa um mês do ano do Altíssimo. E o primeiro representa o 13º mês. É uma tefilá do nosso querido Moshe Rabino, tá? É uma oração do nosso querido Moshe. Segundo historiadores, foi a última oração de Moshe, antes do decreto de ele não entrar na terra prometida. Yahweh, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Yahweh. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens. Até aqui, a gente tem 3 midrashos. Nós temos 3 midrashos aqui, nesses 3 passuques. O nosso refúgio, e sempre será dessa congregação aqui, Yahweh, tá? Ao Todo-Poderoso, bendito sejas. Yahweh dos exércitos é o nosso refúgio. E é de Gimel a Gimel, de geração em geração. É o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Yahweh. Então, a presença onisciente do Altíssimo é desde a eternidade à eternidade,
antes que ele criasse tudo, ele é o próprio Yahweh. Sendo assim, aqui no Passuque 2, nós podemos compreender que Yahweh é Yahweh. Então, quem entende-se esse mecanismo vai ser favorecida em todos os aspectos da sua vida, porque nós sabemos que as trevas e a Or foi o próprio Eterno que concedeu. Número 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos pó, filho dos homens. Então nós fomos, no mundo superior, almas de Or, né? E fomos reduzidos ao pó. Nós viemos para a Terra numa frequência, vamos dizer, de terceira dimensão, que é essa aqui. Então nós, através dessa dimensão aqui, que é uma dimensão de egocentrismo, de ego muito forte, a gente deve tornar e dizer, tornai-vos pó, filhos dos homens. A gente vai entender que a mecânica de emuná que a gente tem ao Altíssimo é compreender que o Eterno é conosco e que Ele é soberano. Então, essa frequência aqui na Terra, da terceira dimensão, é favorável para nós. Irmã Nice, no congelador tem 2 copos de água cheia, já bem gelado. Já deixei, se você quiser. Tá bom? Ok. Pois não. Então, a frequência da terceira dimensão favorece a formalização de que o Eterno é conosco e que nós somos limitados ao pó. Passuque 4 que diz, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Eni Anum, né? De eternidade, eternidade. É fora do tempo. Então, o Enanum é fora do tempo. O Eterno é fora do tempo que a gente está aqui nesse presente momento. Então, a nossa alma entende-se que levaria 1000 anos, né? Daqui a 1000 anos, a gente tem essa energia de ler uma eternidade de muito tempo. Mas como o Eterno não está nessa frequência, ele não habita, né? O trono dele não habita nessa frequência aqui do relógio de Cronos. O Eterno está acima do relógio de Kairos, é um relógio acima, atemporal. Então aqui ele diz, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem, né? Então os olhos do Altíssimo, para ele foi 1000 anos um dia, ou um dia 1000 anos, que passou como a vigília de uma noite. E nós temos que ter essa compreensão de que nós estamos no relógio de Cronos, cumprindo um mitzvah, mandamento nesse mundo aqui de terceira geração, para pagar os nossos votos, mas depois estaremos com o Altíssimo na nossa verdadeira casa, no nosso verdadeiro mundo, que é um mundo um mundo fora do tempo, na qual o próprio Yahushua, que se faz presente aqui, disse: a minha casa tem muito do meu Pai moradas, né? Então, essa morada nossa aqui, ela é probatória, irmã Inês, e você que está assistindo, irmão Valdo, não é para sempre. A nossa estada aqui é apenas uma passagem. A nossa verdadeira casa não é nesse mundo aqui. A gente sabe que ele está se findando, a gente sabe que haverá agora novos céus e nova terra, mas não é na frequência física como as pessoas pensam que vai mudar no físico. O Eterno vai mudar numa forma energética. As pessoas não vão ver mais a gente quando a gente sair dessa dimensão, entende-se? Nós vamos ver eles, mas eles não vão ver a gente, porque nós vamos estar
numa frequência muito mais alta e evolutiva, tá? Esse mecanismo é o Todo-Poderoso que o fez, né? A gente não tem nem como indagar o Altíssimo, né? Por que isso? Mas entender que haverá novos céus e nova terra, não haverá mais mar. Então esse mecanismo vai acontecer aqui na Terra mesmo, mas numa configuração energética, né? Que infelizmente o cristianismo não tem essa sabedoria e acha que tudo é pau e pedra e na forma física, e não é nada disso. Tu os leva como uma corrente d'água, são como um sono, de manhã são como erva que cresce, de madrugada floresce, cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Então esse é o mecanismo da nossa da nossa pró-existência aqui nessa terra. Aqui é a terceira dimensão, aqui é um mundo de egoísmos, aqui é um mundo que é tratado do nosso egocentrismo. Aqui não é o céu, mas aqui é um local que vai tratar o nosso ego, que a gente precisa deixar o egoísmo de lado. A gente precisa cultivar o ahavá, o amor ágape, a forma de ser parceiro, de se precaver, de ajudar, de doar, de procurar doar o melhor para o próximo e não ser egoísta, como muitas pessoas são, né? O estado da China imenso quer tomar Taiwan, um país do tamanho menor do que Sergipe, né? Estados Unidos, um país gigantesco, quer tomar a Venezuela. Isso é egoísmo, né? Não é? Então essa frequência desse mundo aqui é extremamente negativa e trevosa. Observe-se que quando você vai na televisão, você vê coisas de abominações, uma atrás da outra. Homens matando as mulheres, muito golpes, né? Os políticos também desviando verbas. Então, aqui é um mundo de terceira dimensão, que é para tratar a nossa alma. A nossa casa realmente não é aqui. A gente vai ganhar, sim, um corpo de Oroz. Nós vamos estar numa frequência maior, em novos céus e nova terra, mas ainda assim, a nossa beit não é aqui. Porque ele disse aqui, de madrugada, versículo 6, floresce, cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiadas. E a gente é angustiados pela questão do Tikkun Haklari do Altíssimo, essa correção do nosso ego, né? Então muitas pessoas recebem mais uma energia de cobrança, outras menos, mas ainda assim o Todo-Poderoso traz essa justiça, né? Número 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Os pecados que a gente não consegue ler, né, de forma crua, o Eterno revela também, tá? Através do mecanismo da Torá, entende? A Torá, ela apresenta o pecado oculto que eu cometo, que vai ser explícito, né? Ainda que aparentemente ninguém vê, mas todos os haverás em oculto é exposto ao or. Aqui botou luz, mas é or. As vestes da tua face, da face do Altíssimo, tá bom? Então o Altíssimo, ele corrige o meu egocentrismo através de outras pessoas. Inflamações, problemas ali e acolá, é o Altíssimo corrigindo pecados ocultos que eu cometi, que não foi revelado à tona, mas que as outras pessoas fazem esse tikkun sobre mim. Muito bem, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação,
Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se algum, por sua robustez, chega a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, aqui, a nossa contagem do nosso sangue é contado através da santificação. A gente faz isso em 50 dias, da festa de Pessa até Shavuot, até a festa de Pentecostes. Mas esse contar também não é só ali nos 50 dias, mas sim nesses 360 dias, que a gente deve contar a nossa alma, que é a leitura da Torá e também as tefilás. Isso é a contagem como um conto, que temos que fazer para a edificação energética e física e espiritual da nossa alma. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação, pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos raiões, dias, de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Então, através da contagem do Homer, do nosso sangue, através das tefilás da noite, da manhã, da tarde, a gente purifica a nossa alma, a gente consegue galgar a nossa bondade, que é a porção Vayet Hanan. Gente, quero desde já agradecer a presença de todos. Eu acho que essa porção, ela nos causou uma bondade tamanha. Eu fiquei muito regozijante com isso. Espero que o Todo-Poderoso possa ter abençoado o seu Ahavá através dessa porção. E essa semana agora vamos dar início à porção Ekever, né? A porção Ekever, hoje a leitura é Deuteronômio 7:12 a 11:25. Então, capítulo 7 hoje a gente vai ler antes de dormir de Deuteronômio, Terrelim 75, falando da equidade, né? O Eterno traz a equidade aos seus povos. E a leitura nossa é Isaías 49:14 até 51:3, é a nossa leitura essa semana da porção Ekever. Desde já quero agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade, que a Arma dos Exércitos é conosco hoje, amanhã e sempre. Shavuot Tov a todos vocês, obrigado pela presença, irmão Valdo, irmã Eunice, a você que está aqui assistindo também, obrigado, Arma dos Exércitos, obrigado, Yahushua, obrigado a todos. Yevareh Adonai Ismerecha, Yair Adonai Panavelecha, Vekunecha, Essa Adonai Panavelecha, Ve'asen Lecha, Shalom. Hag Sameach Hanukkah, feliz festas de Hanukkah. Uma Shavuot Tov, é uma boa semana a todos nós. E nos livre do laço passarinheiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário, da bala perdida, da astúcia de Amã, da astúcia de Atali, sua mãe Jezabel, de todos os inimigos espirituais e físicos, eguns, arcontes, pleidianos, que eu esqueci de falar ontem, os pleidianos que imitam a santificação nos centros espíritas e também nas igrejas evangélicas, né? São os pleidianos e todas essas falanges que é inimigo do Altíssimo, inimigo de nossas almas. E Arma dos Exércitos, encaminhe Miguel, Rafael, os anjos de Or, seus anjos da guarda, os anjos de guerra, para nos proteger e nos causar vida e vida com abundância através do seu poder. E Arma dos Exércitos, só a ti prostamos e prestamos homenagem. E Arma dos Exércitos, tu és o nosso rei. Shalom, shalom, encerrado o culto ao Todo-Poderoso. Obrigado, Yeshua, muito obrigado por essa oportunidade. Shalom. Shalom, obrigado.